Olá, bem-vindos todos e todas a esse ciclo de palestras promovido pelo IEA e coordenado por mim, Ana Paula Magalhães, a partir do IMPAR, que é o grupo multidisciplinar de investigação sobre a condição humana que eu coordeno no IEA. Mais educação, por favor, dilemas e desafios na construção do conhecimento. Esse é o nosso ciclo de palestras, e hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco a professora Daniela Gorgulho Bogolenta, mestre pela Faculdade de Educação da USP, pesquisadora do GEPSI, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Sociologia da Infância e Educação Infantil, e também amiga, dileta, competente em tudo que faz, competente como professora, competente como pesquisadora, competente como ser humano. Compreender de que forma a universidade, nós aqui, podemos e devemos nos relacionar com a escola e refletir a respeito das suas práticas, claro, sempre em parceria e com muita colaboração, é o nosso intento aqui. E hoje eu apresento a Daniela justamente com um tema urgente, importante, necessário, mas não é urgente, importante e necessário só por conta dessa nossa situação de agora. As tecnologias digitais são um tema urgente, importante e necessário na educação desde muito tempo. Então, eu apresento sem mais, passo a palavra à professora Daniela Bogolenta, que vai falar sobre tecnologias digitais na educação, rumo à visibilidade dos sujeitos. Muito obrigada, Dani, a palavra é sua. Obrigada, Ana Paula. Antes mesmo de contar um pouco sobre mim, eu quero ler para vocês, para a gente iniciar esse nosso encontro de hoje, um registro pessoal que eu produzi quando eu estava na pesquisa de campo, numa escola pública de São Bernardo do Campo, que foi onde eu realizei a minha pesquisa de campo. Era o meu primeiro dia na escola. Eu sentia um misto de ansiedade, alegria e apreensão, pois eu não queria estragar a oportunidade que estava diante de mim, a oportunidade de estar numa escola que aceitou gentilmente me receber, o que não é tão simples assim, diante de crianças e educadores que me olhavam com curiosidade. Fui entrando e acho que passei quase despercebida. Na minha cabeça voltava seguidamente como um alarme a ideia de que eu não poderia colocar em risco a minha intenção de pesquisa. E se eu fizesse a pergunta equivocada? E se eu deixasse de escutar algo? Como é mesmo que eu escuto as crianças? Depois de tudo o que eu já havia lido sobre a entrada em campo e a realização de pesquisas com crianças, eu sentia, no mínimo, 3 coisas: o peso da responsabilidade, o desejo de seguir em frente e a vontade de visibilizar as crianças, fazendo jus à importância que elas deveriam ter socialmente. Tinha certa pretensão, eu sei. Boa tarde, eu sou Daniela, sou professora de educação infantil há 25 anos. A minha atuação basicamente é em escola particular. No entanto, em alguns anos atrás, eu tive uma experiência bastante importante para mim, que foi trabalhar por algum tempo com formação de professores em algumas redes públicas aqui de São Paulo. Então, trabalhei um tempo com os professores de Santana de Parnaíba, um tempo com professores de Barueri, um tempo com professores de São Caetano. Essa experiência foi muito importante, porque desde quando eu estava ainda na graduação em pedagogia, eu já pensava que me aproximar da escola pública era algo fundamental e necessário para desenvolver essa visão crítica, mesmo que não como uma pessoa que estivesse diretamente trabalhando, mas de alguma forma eu me aproximaria, e isso era um objetivo para mim. E essa experiência
que eu destaco na minha trajetória como sendo algo bastante importante, ela me serviu, inclusive, de reflexão para o meu próprio percurso nas escolas privadas onde eu trabalhei. Então, essa basicamente é a minha trajetória. No ano passado, eu defendi um mestrado na FEUSP, e o mestrado teve como título Infância, Crianças e TEDx, implicações a partir das vozes infantis. Nesse percurso, eu contei com a orientação da professora Maria Letícia Nascimento, o que consistiu num precioso reencontro, porque a professora havia sido minha professora na graduação, e a gente se reencontrou 20 anos depois. E, além disso, eu passei a integrar o GEPSE, que é o grupo de pesquisas que eu faço parte, né, até hoje, e que é coordenado pela professora Maria Letícia, e que não só me abriu as portas para a realização do mestrado, como também para me aproximar das referências dos estudos sociais da infância, mais especificamente da sociologia da infância, o que foi onde eu encontrei o meu caminho, né, como pesquisadora. Eu penso que é fundamental eu localizar o meu lugar de fala, porque isso promove também mais compreensão sobre o que eu vou trazer hoje, sobre as reflexões que eu proponho. A minha intenção não é de forma alguma buscar o consenso ou dar conta de todas as questões, né? Mas a intenção é estabelecer uma possibilidade de diálogo, de ampliação. E, para isso, eu penso que o exercício do dissenso ele é mais assertivo, né? Aliás, a prática do diálogo, a partir de concepções divergentes, é algo que, socialmente, a gente precisa exercer muito. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço muito a Ana Paula por ter me feito esse convite, dizer que o meu apreço por ela é igualmente do tamanho que você expressou aí no início. E então vamos lá, vamos começar a contar essa minha história, não é? Eu disse para vocês que as minhas referências são da sociologia da infância, os estudos sociais da infância. Então, inicialmente, é importante que eu coloque um pouco das minhas concepções de infância, de criança, de educação, né? Qual é o meu lugar de entendimento sobre isso tudo? Pois eu entendo essa ideia de concepção como uma construção, porque eu vejo que a questão da concepção, como uma ideia da construção, é algo que a gente estabelece ao longo do tempo, é algo que a gente vai lapidando e que, apesar de permear todas as nossas ações, olhares e fazeres, seja no cotidiano escolar ou fora dele, nem sempre nós temos consciência sobre ela. Isso é tão complexo que, por vezes, a concepção assumida na fala não condiz com a observada na ação, ou na escrita, ou na produção. Às vezes, também pode acontecer de não sabermos a nossa própria concepção. Sim, isso pode acontecer. Porque, para termos conhecimento sobre a nossa forma de conceber algo, é necessário refletirmos sobre isso, colocarmos em relação. É exercício, é busca e é também profissionalização. No início da minha atuação como professora, eu trabalhei com crianças bem pequenas, de 1 ano e meio, 2 anos, por longo, acho que uns 5, 6 anos, eu me dediquei a essa faixa etária. E isso há mais ou menos uns 20 anos atrás, a gente praticamente não tinha bibliografia específica para os professores que atuavam nessa faixa etária. Então, em muitas situações, eu me sentia muito só, porque precisava entender melhor sobre a minha prática, dar um significado para aquilo, e eu não encontrava aonde estabelecer essa ponte. E eu me lembro que eu fui, nessa época, fazer um curso destinado a educadores dessa faixa etária, e a pessoa que estava dando o curso, ela falou, aqui temos um espaço de interlocução entre pessoas que têm práticas próximas. E essa ideia dessa palavra espaço de interlocução ficou para mim muito marcante. Então, desde aquela época, eu sempre carreguei isso comigo,
a importância desse espaço de interlocução, a importância de ter essa troca com as outras pessoas que vivem a experiência próxima, parecida, conversar, ampliar. E é um pouco isso também que eu venho aqui hoje falar com vocês. Então, eu penso que a ideia de infância como uma construção social, como a infância sendo uma categoria da estrutura social, o que quer dizer que a infância que eu falo, ela está sujeita a todo o ônus e o bônus dos acontecimentos sociais, econômicos, no entanto, de forma diversa ao que acontece com as outras categorias da esfera social, que são a adultez e a velhice. Para dizer sobre isso, preciso citar o autor, um professor emérito do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade de Ciência da Noruega, professor Jens Kvortrup. Com seus estudos e pesquisas, ele contribui para declarar, ou melhor, escancarar a ausência das crianças nos contextos mais amplos da vida em sociedade. E, entre outras coisas, ele justifica a importância das pesquisas sobre a infância quando afirma que, se por um lado, a infância, enquanto período, é uma fase transitória para que cada criança se torne um adulto, por outro, enquanto categoria estrutural, a infância não pode nunca se transformar em algo diferente, menos ainda em idade adulta. No entanto, é absolutamente significativo falar sobre a transição da infância de um período histórico para o outro. Além de ser absolutamente significativo estudarmos a infância de um período histórico para o outro, também é uma oportunidade de reafirmarmos a continuidade da sua existência, enquanto categoria na estrutura social. Um dia, as crianças de hoje deixarão de ser crianças, mas outras crianças estarão ocupando esse lugar e sendo atravessadas pelos acontecimentos sociais, culturais, políticos e econômicos. Acho que se a gente pensar na nossa realidade ao longo desse ano de 2020, ninguém tem dúvida de que essa questão da pandemia incidiu sobre os cotidianos infantis também, não é mesmo? No entanto, vale pensar, incidiu sobre as crianças da mesma maneira que os adultos ou aos idosos? Não. E por que incide de modo diverso? Pela especificidade desta etapa da vida das crianças. E aqui vale fazermos uma ressalva importantíssima. Quando eu digo especificidade, isso não se traduz em incapacidade. Pensar por esse prisma, o da incapacidade, nos afasta da possibilidade de os considerarmos autores, protagonistas. Esse é um grande equívoco que há tempos interfere diretamente nas formas de olhar para as crianças ou propor algo a elas, seja dentro de uma instituição ou fora. Quando eu cito que os acontecimentos incidem de modo diverso, eu quero dizer que reconhecemos a imaturidade biológica das crianças, mas não as consideramos incapazes por conta disso. Nesse ponto entra uma outra provocação com relação à necessidade de ampliarmos o olhar para as crianças, para além do que propõe a psicologia do desenvolvimento, que traz definições pautadas na ideia de uma criança mais universal. E é importante dizer que essa minha provocação, ela não se dá visando negação, ela se dá visando ampliação, no sentido de ressaltar a necessidade de outros primas e de um olhar interdisciplinar para compreendermos as crianças e a infância. Como, por exemplo, de qual criança falamos? A criança está inserida em qual contexto? A criança que vivencia quais experiências? As crianças são agentes? Sim. As crianças são atores sociais? Sim. As crianças constroem conhecimentos, estabelecem relações, têm opiniões? Sim. Por isso, olhar para elas unicamente como seres em formação, do ponto de vista do desenvolvimento biológico,
as diminui e nos impossibilita de considerar de fato do que elas são capazes. Então, a reflexão aqui sobre se o que propomos a elas as considera de fato, automaticamente implica repensarmos sobre qual a nossa concepção em relação a elas. Toda forma de pensar sobre elas que nos leve à universalização, ou seja, a dizer, por exemplo, crianças de 4 anos são assim, de 5 anos são assim, mantendo um olhar para elas somente desse lugar, generalizando atitudes, comportamentos, certamente estaremos nos distanciando dos seus contextos social, histórico, cultural, o que também diz muito sobre elas. As crianças são singulares e as infâncias são diversas. Outro ponto importante é dizer que a infância não deve ser o tempo de espera do devir, onde os adultos conduzem as crianças para se tornarem aptas a participar socialmente da vida. As crianças já participam das nossas vidas, elas já constroem cultura, saberes, e se desconsiderarmos isso, é como invisibilizá-las diante de muitas possibilidades a que elas têm, inclusive, direito. Bom, mas acho que talvez vocês possam estar se perguntando, tudo bem, mas o que tudo isso tem a ver com as TEDx e as tecnologias digitais? TEDx é um termo que eu optei por usar pela própria ocorrência. Eu iniciei minha pesquisa fazendo uma busca no banco de dados da CAPES, e por teses e por dissertações, e aí eu fiz um mapeamento de como era tratado a questão da tecnologia. E aí, num número maior de pesquisas, tinha essa terminologia TEDx, que é tecnologias digitais da informação e da comunicação. Então, por isso que eu adotei o termo. Na verdade, isso tudo que eu falei até aqui tem a ver com uma forma de olhar para as crianças, com uma forma de olhar para a infância, independente da temática, na minha opinião, né? Pois pensar a concepção ela é anterior. A escolha por buscar entender a questão das tecnologias digitais, né? Qual é o uso feito pelas crianças, representa para mim uma provocação há vários anos, um desafio. Algo que no meu percurso prático eu vivencio com curiosidade. Eu acompanhei como professora a chegada das tecnologias nas escolas por onde eu estive. E acho que há mais ou menos uns 15 anos atrás, fazendo as contas, deve ser que eu passei a vivenciar com os alunos as chamadas aulas de informática. E até hoje eu considero um desafio a compreensão sobre qual lugar que a tecnologia deve ocupar no currículo. Decidir se olhamos para a tecnologia como ferramenta, como linguagem, como recurso, como um aparato, ou como tudo isso. É uma reflexão que se justifica e que vale a pena. Somado a isso, se considerarmos também os avanços das tecnologias digitais como um desses parâmetros que incidem e modificam e interferem nos modos de vida das pessoas, justifica-se olharmos de forma específica para o que isso representa na vida das crianças, sobre os usos que elas fazem cotidianamente, buscar dar visibilidade para alguns aspectos e analisar o que esse uso representa, seja dentro ou fora da escola. Essa foi minha intenção, de olhar para esses usos dentro e fora da escola, até mesmo porque não seria coerente da minha parte, depois de eu dizer sobre a minha concepção de infância, eu me restringi a um só espaço que as crianças ocupam. Então, por isso que em meu percurso de pesquisa, eu me dediquei a olhar para o uso que as crianças faziam quando estavam na escola ou quando estavam fora da escola. Então, eu falo do lugar de uma professora pesquisadora que não tem conhecimento aprofundado sobre a área de tecnologia educacional, que vive a experiência de ampliar os conhecimentos com relação a isso. E eu ressalto aqui também a importância de contarmos nessa caminhada com os profissionais dessa área, com os profissionais que possuem esses conhecimentos específicos, que nos acompanham nas escolas e que possibilitam avançarmos em toda essa reflexão. Outro dia eu assisti um webinar do David Buckingham,
que é um dos autores que foi referência para mim ao longo da pesquisa. Ele é um pesquisador da Universidade de Londres, e ele estava dizendo exatamente da importância de a gente contar com esses profissionais da área de tecnologia educacional e da parceria, do necessário trabalho em parceria dos professores da sala de aula com esses outros professores. Como podemos, dessa forma, ampliar as experiências das crianças e qualificá-las também. Então, o meu olhar e entendimento para as tecnologias digitais é como um aparato cultural que está muito presente na vida das pessoas cotidianamente. Está historicamente localizado e vai se modificando, mas sempre a partir da interação dos sujeitos e do contexto. A minha intenção foi olhar para o uso que vem sendo realizado, né, que são movimentos diversos, por exemplo, olhar para quais propostas são mais significativas. Não foi essa a minha intenção. Olhar para como o uso interfere na formação do cérebro, algo assim, também não foi essa a minha intenção. A minha intenção foi olhar para como culturalmente as tecnologias se inserem em nossos cotidianos. E por também acreditar que esse olhar pode nos dar pistas para qualificarmos as experiências que as crianças vivem nas instituições. Então, eu optei por contar dessa parte agora em diante para vocês, mais especificamente, quais foram as falas das crianças propriamente e as reflexões que a gente buscou fazer a partir do que a gente ouviu das crianças. Né? Então, meu percurso, a minha pesquisa de campo, ela foi realizada em 2 etapas. A gente teve uma etapa inicial, que eu permaneci na escola só para me inteirar daquela comunidade, daquela cultura escolar, e entender um pouco como que funcionava a escola, as pessoas, os professores. E depois, num outro segundo momento, já num grupo de crianças, foi que eu estabeleci algumas conversas com eles, e as conversas foram todas gravadas, e a partir das gravações que eu transcrevi, que eu fui elencando os pontos de análise para a pesquisa. Então, para dizer para vocês, assim, no início, né, contar um pouco de como foi, e dizer do primeiro encontro que eu tive com esse grupo de crianças e do quanto a questão ética esteve envolvida também no percurso dessa pesquisa, eu fui, então, nesse primeiro dia, conversar com as crianças sobre o aceite, se eles aceitavam fazer parte da pesquisa, se eles queriam participar e tentar explicar para as crianças o que era que eu estava, de fato, fazendo na escola. Então, a gente estava sentado em roda, no chão, na sala de tecnologia da escola. As crianças me olhavam, pareciam ávidas por me ouvir, fazendo silêncio sem que eu solicitasse. Comecei dizendo que eu estava realizando uma pesquisa que tratava do uso dos equipamentos digitais feitos por elas e que precisaria da ajuda delas para entender melhor sobre esse uso dentro e fora da escola. Que para isso seria muito importante que elas entendessem sobre a participação na pesquisa, pois não era obrigatória, elas poderiam mudar de ideia e desistir de participar caso perdessem o interesse. Então, aí, nesse instante, o Marcos, de 8 anos, disse assim, tipo, a gente vai jogar nesse iPad? Eu estava segurando um iPad na mão. E eu disse, talvez, pois conforme a gente for conversando, se houver a necessidade, a gente decide o que fazer. E eu continuei. Eu trouxe aqui esses papéis, que são documentos para vocês oficializarem o aceite em participar da pesquisa. Eu vou ler o que está escrito, aí eu vou entregar a folha para cada um de vocês, para vocês assinarem. Aí o Miguel, de 6 anos, falou, mas o que é assinar? Aí o Frederico respondeu, é tipo escrever o seu nome. E fez uma breve pausa e continuou, só que é bem importante. Então, essa foi a forma que eu me aproximei das crianças. Nesse papel que a gente conversou sobre ele, tinha meu telefone, meu WhatsApp, eu disse para eles se eles quisessem me tirar alguma dúvida, conversar comigo, né? Então, a gente, além de fazer todo esse percurso com as crianças, a gente também fez com as famílias, com a escola e tudo, mas trazer as crianças para vivenciar essa experiência do aceite é algo que é fundamental numa pesquisa que considera a criança como
importante, né? A gente atribui a importância para as crianças que elas, de fato, têm. Então, eu trouxe aqui para vocês, porque, assim, não tem como eu falar sobre o trabalho feito com as crianças e das vozes das crianças se eu não trouxer aqui as próprias vozes das crianças para vocês entenderem um pouco como que é que a gente foi fazendo. Então, eu estabeleci algumas conversas com eles e, a partir dessas conversas, eu elenquei alguns temas que foram as categorias de análise, e um primeiro que eu vou trazer aqui para a gente conversar um pouco é quando a gente sentou e eu disse para eles, hoje eu quero que vocês me contem como que vocês fazem, vocês usam a tecnologia fora da escola, quando vocês estão em casa ou em outros lugares? Queria que vocês me falassem um pouco sobre isso. E aí, todos os nomes das crianças que eu estou usando são outros nomes, tá? Mas eu vou citar o nome e a idade real delas. O Frederico, de 9 anos, falou assim, eu não mexo muito no computador, não. Aí o Miguel, de 6, falou, eu chego em casa e já vou para as tecnologias. Tipo assim, eu estou numa loja, depois saio para casa e daí já vou para as tecnologias. Quando eu ainda não era dessa escola, eu estava na minha casa velha, eu tinha um videogame do Sonic com um robô gigante que eu tinha que lutar. A Mirella, de 9 anos. Na minha casa, eu só uso o celular. O meu celular está com o Wi-Fi quebrado. Tudo que eu faço para o meu canal é no celular da minha mãe, porque ela tem internet reserva. Aí, nesse momento, eu falei, mas Mirella, o que é internet reserva? Aí ela falou assim, a internet do celular que a minha mãe paga, né? Porque é sempre melhor usar o Wi-Fi, mas quando não dá, a gente usa essa internet reserva. Aí a Simone, de 9 anos, disse, eu uso em casa e vejo um pouquinho de vídeo do YouTube, eu pesquiso, eu jogo, tudo no celular. E o Lucas, de 9 anos, disse, tem vezes que eu fico no celular e no computador. Às vezes eu uso o meu celular e às vezes eu uso do meu avô, vejo vídeo no YouTube. Durante essa conversa, o Lucas citou que ele fazia algum curso. E aí eu disse para ele, Lucas, você faz algum curso? Ele falou, sim, na MegaWorks. Aí eu falei, esse lugar é uma escola? Ele falou, não, é tipo um prédio. Se não me engano, tem até um site. Assim, lá a gente paga 60 separado, tipo informática ou inglês. E os dois juntos é 120, se não me engano. Todo sábado. A gente podia escolher o dia e eu escolhi o sábado. Ficamos 4 horas, a gente fica 2 horas no inglês, depois a gente vai mais 15 minutos comer e depois a gente vai para a aula de informática. E eu falei, mas então me fala uma coisa, qual é a diferença entre essa aula que você faz aqui na escola e a aula que você faz fora da escola? Você percebe alguma coisa diferente? Aí ele falou, bom, lá é mais para coisas que a gente vai usar mais para frente. Tem designer gráfico, e aqui é mais para aprender, tipo, conhecer sites novos, tipo, a gente vai nos sites de continha, é bem diferente daqui e lá. Essas falas das crianças, elas ilustram um pouco das experiências extraescolares que elas têm e nos permitem estabelecer relações com alguns aspectos citados, enfim, anteriormente. A primeira coisa que eu acho que me chama a atenção é que as crianças não têm dificuldade de acesso, seja num celular, esse grupo de crianças, tá? Que eu entrevistei, seja ali no celular ou no computador que eles têm em casa, no celular de algum adulto que empresta, todos eles conseguiam em algum momento do dia ter o acesso. Então, a gente pode dizer que dessa forma a tecnologia está bastante presente na vida das crianças, né? E aí justifica-se também essa ideia de tratá-la como um aparato cultural. As crianças são singulares e as experiências também. Elas têm, algumas usam para estudo, outras assistem vídeo, outras vão fazer pesquisa, outras jogam. Mas existem alguns pontos que são de convergência. Então, quando elas trazem... primeiro, assim, uma outra coisa que me chamou a atenção também,
nenhuma delas tinha dúvida sobre o que eu estava me referindo, o que eu queria dizer, todas elas rapidamente já se inteiraram do assunto ali na hora que eu propus, né? E outra coisa que a gente percebe é que elas também vão estabelecendo rotinas de uso da tecnologia. Então, depois que eu faço tal coisa, eu sempre uso, ou quando eu estou esperando minha mãe fazer tal coisa, eu uso, ou antes de eu jantar, eu jogo um pouco. Então, isso está presente nas rotinas das crianças, ou eles encontram brechas para usar os aparatos, né? Então, eles vão buscando algumas brechas nos tempos deles para fazer, de fato, esse uso. Um outro ponto que eu acho importante trazer aqui é que, no relato das crianças, fica nítido em algumas situações o caráter mais preparatório da escola em si, né? Porque o Lucas, por exemplo, ele diz que ele vai na escola de informática para aprender algo que ele vai usar mais para frente, né? Que na escola ele usa algo para usar na aula, que na outra escola ele usa algo que ele vai usar mais para frente, o que nos faz novamente acender uma luz de observação para a questão da infância de caráter preparatório, né? Que é uma ideia que a gente não quer, né? Que a gente quer questionar, né? Então, assim, como que essas percepções também vão se fazendo presente naquilo que as crianças vão trazendo, né? E um outro teórico que serviu de apoio para as minhas reflexões foi o Manuel Sarmento. E o Sarmento, ele diz que com a escola, a infância foi instituída como categoria social dos cidadãos futuros, em estado de preparação para a vida social plena. E isso, quando o Lucas traz, isso que eu aprendo lá é para usar mais para frente, se encontra um pouco com essa ideia, né? Isso fica nítido nessa parte. E aí, nesse mesmo dia que a gente estabeleceu essa conversa, algumas crianças começaram a trazer, não era uma preocupação minha, mas algumas crianças trouxeram a questão da tutoria dos adultos, com relação ao que eles acessavam, o que eles viam, e então a gente acabou estabelecendo uma outra conversa nesse sentido, e aí é que eu vou contar agora para vocês. Então, o Fabrício, de 8 anos, disse assim: toda vez que eu estou jogando, a mamãe quer esconder. Teve um dia que o meu irmão acordou às 6 horas da manhã e pegou o tablet para ficar jogando. A gente pega o tablet e fica jogando o dia todo, e minha mãe pensa, eles estão muito tempo em frente de uma tela. Aí ela tira da gente, só pode jogar no final de semana. Aí o Miguel, de 6, eu não posso usar muito tempo, tipo assim, só uns minutos. Ligeiramente, esses minutos é o tempo que eu tenho para assistir no tablet. Aí, a Mirella, de 9, eu uso a hora que eu quiser, mas a minha mãe deixa um tempinho e depois ela tem que usar. O Frederico, de 9, também. Lá em casa, minha mãe fala assim, e aí ele mudou o tom de voz para falar igual a mãe dele. Pode jogar o quanto quiser, mas depois fala. Você joga até as 9 horas e depois vai dormir. E a Simone, de 9, eu acho que tem que ter tempo, porque faz mal para a vista e também você pode ficar viciado. Aí o Frederico, que estava do lado dela, falou, eu já estou viciado. Aí eu falei, por que você acha que está viciado? Aí ele falou, porque eu não paro de jogar. E aí o Fabrício diz assim, eu estou tipo assim, cheguei num lugar, falo assim, vou sentar aqui, vou ficar jogando. Aí eu estou jogando lá, minha mãe fala, Fabrício, chega de jogar. Aí eu finjo que eu não estou escutando e continuo. Aí depois, quando minha mãe percebe que eu estou escutando, ela guarda o negócio e fala assim, só vai jogar nas férias ou no final de semana. Quando eu falo assim, mamãe, eu tenho que pesquisar um negócio, ela fala, não, porque ela acha que a gente está tentando enganar. A Mirella, de 9. A minha mãe deixa eu usar um tempo e depois pede o celular de volta, porque ela precisa usar também. O meu celular está quebrado e não conecta por Wi-Fi, então eu não consigo assistir os vídeos, daí eu preciso do celular dela emprestado. Então, essas falas das crianças ilustram uma outra questão bastante importante,
que é a relação de interdependência entre os adultos e as crianças, que também remete a questões geracionais. E com relação ao uso de tecnologias especificamente, às vezes a gente se depara com algumas definições que temos que ter cautela, porque são definições que ou tratam as crianças como expert ou como com superpoderes de uso de tecnologia ou para modificar a nossa existência a partir do uso que eles vão fazer de tecnologia. E, na verdade, toda essa visão mais determinista, né, para o uso da tecnologia, ela nos afasta novamente da ideia do contexto. Mas tá, as crianças são expert, mas e as crianças que não têm acesso? E as crianças que não conseguem estabelecer ali um uso? Né? De quais crianças que a gente está falando, que são os experts, que são os que vão modificar tudo por meio da tecnologia? Então, essa visão foi algo que também a gente trouxe questionando essa visão no nosso percurso. E aí, outro suporte teórico que eu trago para vocês é o Manuel Castells, num dos seus livros, A Sociedade em Rede. Tem uma parte do livro que ele propõe uma renovação do paradigma tecnológico, e ele traz uma série de características sobre essa renovação do paradigma. E uma das características que ele traz, ele fala sobre a questão do controle, sobre a questão da autoria, e quando a gente pensa nessa ideia do controle, eu diria que talvez seja o descontrole que o uso da tecnologia muitas vezes nos causa, né? Porque nós adultos, muitas vezes a gente pega o celular para achar um número de telefone para passar para alguém. Quando a gente entrou no celular, a gente fez 25 coisas, olhou todas as redes sociais, viu mensagem, viu e-mail, entrou no site do banco, saiu, e aí você fala, nossa, mas para que mesmo que eu tinha pegado? Esqueci de passar o que eu ia fazer no começo. Então, a tecnologia traz um pouco essa questão do descontrole, porque são muitos estímulos, e traz a possibilidade de autoria muito forte, traz a possibilidade de algo não estruturado, que não está pronto, que envolve muito o processo criativo, e traz a questão da imprevisibilidade, que às vezes a gente começa de uma forma, termina de outra, às vezes tem uma possibilidade que a gente só descobre no percurso. E quando a gente para olhar essas características, né, talvez do que a tecnologia promove, e a gente olha o funcionamento das escolas, a gente claramente observa aí um choque, né? A ideia, como que é para a escola a ideia do descontrole, esse que eu citei, como que é para a escola a ideia de um trabalho não estruturado, de um trabalho imprevisível, de uma proposta de criação, de autoria, de protagonismo. Então, as próprias características dos aparelhos e dos aparatos tecnológicos, eles nos mostram isso, e a gente pode contrapor isso com o jeito de funcionar da escola, para a gente avançar um pouco também nessa reflexão. E, às vezes, até entender as dificuldades que a gente enfrenta, porque me coloco absolutamente em todo esse lugar de reflexão e de necessidade de reflexão, porque muitas vezes a gente faz uma escolha, não é a melhor, às vezes a gente faz uma escolha sem ter, num primeiro momento, considerado de fato quem são aquelas crianças que estão ali na minha frente, então, como algo para a gente trazer como ponto importante de reflexão. E aí, uma última categoria que eu vou trazer aqui para contar para vocês, foi o dia que eu conversei com as crianças sobre uma possibilidade da gente imaginar um outro jeito de funcionar com a tecnologia na escola. Então, eu disse para eles assim, olha, e se a gente chegasse aqui na escola, os computadores não estivessem mais dentro da sala de informática, porque a escola tinha uma sala de informática, e eles estivessem dentro da sala de aula. Aí teve uma criança que falou, não, mas já não vai ter computador para todo mundo. Aí eu falei, não, eu sei, mas e se tivesse, assim, por exemplo, uns 2 computadores dentro de cada sala,
Eu queria que vocês me falassem como que ia ser isso, dava para fazer algum trabalho, o que podia fazer com esses computadores. Aí o Miguel, de 6 anos, ele falou assim, eu ficaria emocionado, eu acho que ia ser bom. As professoras iam colocar às 9 da manhã, de quarta a sexta, para a gente estudar. Conhecer obras, a gente podia pesquisar sobre os joguinhos e jogar. Aí eu falei, você acha que seria parecido com o uso que você faz nas aulas do laboratório ou diferente? Diferente, porque eu ia ver obras e lá não tem obras de arte. Aí eu falei, mas você já viu obras de arte nas aulas de informática? Ele falou, vixe, boa pergunta. Não, eu nunca vi obras na escola. Aí eu queria entender um pouco de onde que veio essa ideia das obras de arte do Miguel. Daí eu falei, e você já viu obras de arte no computador? Você costuma ver? Alguém já te mostrou? Aí ele falou, não, por enquanto não. Eu acho que era uma vontade dele. Aí, num outro momento, eu conversei com o Fabrício e o Marcos, e aí o Fabrício, de 8 anos, disse assim, olha, eu ia pegar o computador e ficar jogando Minecraft, e falar assim, dane-se todo mundo que está sem, eu quero jogar. Se tivesse um computador dentro da sala, eu ia falar assim, 10 minutos para brincar rapidão, antes de fazer lição. Eu jogaria, e depois eu desligava e não jogaria mais. E o Marcos, de 8. Se na nossa sala tivesse computador, a gente poderia pesquisar, depois estudar, depois copiar no caderno. Senão a gente ia ficar só jogando, ninguém ia prestar atenção na aula. Todo mundo ia ter computador, todos os alunos? Não, só alguns. A gente podia até pesquisar e depois escrevia tudo no caderno. Se tivesse tablet na sala, aí todo mundo poderia jogar. E a Pro podia pegar os tablets e colocar no celular, e ela ia ver tudo que os alunos estão fazendo. Se tiver alguns que estão errados, aí ela já ia ver rapidinho do celular dela. Depois, num outro momento, com a Mirella, de 9 anos. Eu acho que não ia dar certo, porque às vezes a professora pode estar dando aula e às vezes algumas crianças vão ficar perguntando se eles podem usar os computadores. Às vezes a professora deixa livre e eles vão ficar perguntando se podem usar os computadores. E vai dar briga. Aí o Lucas, eu acho que vai ser bom. Tirava tudo, todos os jogos do computador, só deixava coisas de lição. PowerPoint, Excel, daria certo. Aí a Mirella, que estava do lado dele, falou assim, mas Lucas, tem jogos no Google também. Aí ele falou, pode botar senha, curupira.net. Daí você bloqueia uns sites tipo YouTube, e para você excluir o Curupira, tem que ter uma senha, e aí só o professor tem. Aí eu falei, mas Lucas, como que você sabe disso? Aí ele falou, no meu curso, aquele que eu já expliquei para você. Se tivesse computador dentro da sala, ia ser bom, porque a professora passava a pesquisa na quinta e não ia ter que esperar até a semana que vem para a gente ver a pesquisa. A gente, no outro dia, já poderia ver. E aí, por último, a Simone, de 9 anos, falou, eu acho que seria bom para fazer pesquisa, tirar dúvida. Se tivesse, todo mundo ia querer mexer e não ia prestar atenção na professora. Só se colocasse regra. Prefiro que tenha só aqui mesmo, porque aqui as professoras do laboratório sabem mexer. Aí eu falei, mas e as professoras da sala? Elas não sabem mexer nos computadores? Aí ela disse assim, algumas sim, outras não, e outras fazem de conta. Então, pensando um pouco nessa questão, numa perspectiva e numa possibilidade de reconfiguração do espaço e reconfiguração da proposta, eu acho que foi bastante angustiante para mim quando eu me deparei que as crianças, diante da possibilidade de criarem algo ou pensarem em algo, eles retrataram a escola com todo o seu jeito de funcionamento. Na fala das crianças tem palavras como cópia, necessidade de controle, da disciplina, do uso. Elas têm uma visão mais pessimista se isso ia dar certo ou não, né? Várias delas falam como, acho que não vai, não, vai virar bagunça. É uma coisa que a gente estava claro para perceber, né, no diálogo das crianças. Então, eu acho que essa é uma outra questão
importante de trazer. De fato, quando a gente escolhe e elenca o que a gente vai propor para as crianças, a gente considera essas crianças reais que estão ali na nossa frente, ou a gente propõe e pensa nas propostas a partir de uma ideia de criança que a gente tem construída, que às vezes não necessariamente ela conversa com a criança que está ali na sua frente. Então, o que eu venho propor é que a gente tenha cautela. E assim, quando eu falo nesse tópico, é importante dizer duas coisas. Primeiro, a escola não inaugura o uso de tecnologia na vida das crianças. As crianças já fazem o uso de tecnologia antes mesmo delas chegarem na escola. Então, isso quer dizer o quê? Que elas já têm um histórico construído em relação a isso. Elas têm percepções, elas têm conhecimento, elas têm saberes sobre o uso que elas fazem de tecnologia. É necessário e urgente a escola considerar esses saberes, trazer para dentro da escola qual é o uso que as crianças fazem culturalmente, porque a depender de onde essa escola esteja localizada, o uso das crianças vai ser outro. Então, não dá para a gente ficar pensando propostas para as crianças que, primeiro, desconsiderem aquilo que elas já sabem, e segundo, que sejam propostas sempre pautadas na escolha do adulto. Eu acho que, assim, nós professores, nós temos sim condição de escolher o que é interessante para as crianças, pela nossa prática, pelo que a gente conhece das crianças, a gente tem condição, mas isso não pode ser sempre a última palavra, não pode ser a única alternativa. Então, abrir espaço para o que as crianças vivenciam fora das escolas é mais do que necessário, é urgente. Abrir espaço para a gente fazer conversar as experiências que as crianças têm fora da escola e dentro da escola é urgente. E quando a gente pensa no uso que eles fazem da tecnologia, isso não é diferente, é assim mesmo que tem que ser, né? Então, assim, uma proposta de uso de tecnologia, ela deve considerar aquilo que as crianças já vivenciam fora da escola, porque isso está muito presente na vida das crianças, né? Então, eu trago essas ideias, esses questionamentos. Eu terminei a minha pesquisa com uma pergunta que era se é possível a gente diminuir a desarmonia que existe entre o que as crianças vivem dentro da escola e fora da escola, se é possível a gente diminuir essa distância, e, no entanto, esse ano, surpreendentemente, todos nós ficamos fora da escola e dentro de casa. Então, é mais um convite para ampliar essa reflexão, para ampliar qual tipo de proposta e qual o trabalho que a gente propõe para as crianças nesse momento também, e que é um momento de muita reflexão para os professores também. E eu não estou dizendo aqui que tudo que as crianças vivenciam fora da escola é mais importante do que dentro da escola, não. Eu acho que muitas vezes a escola é sim uma oportunidade das crianças encontrarem possibilidade de ampliação, de se apaixonar por algo, de despertar um interesse. Então, eu só estou pondo em discussão essas duas experiências. Essa é a minha intenção. E aí, para finalizar, eu separei aqui uma citação do Silvio Galo, que ele, no livro Devir Criança na Filosofia, que foi organizado pelo Walter Cohen, ele diz assim: uma política da infância na escola seria não dar voz às crianças, fazê-las falar com a nossa voz, mas darmos ouvidos àquilo que elas estão dizendo. As crianças nas escolas estão sofrendo os jogos de poder que jogamos com elas, mas estão também jogando, estão fazendo seus próprios jogos, queiramos ou não vê-los e ouvi-los. Na maioria das vezes, preferimos não ouvir, para não ver ruir o castelo de cartas das nossas instituições, mas as falas estão ali, ressoando e ressoando. E, dessa forma, eu concluo aqui e estou à disposição, caso a gente tenha aí alguma dúvida, enfim. Muito obrigada, Daniela. É um prazer, vou reforçar isso aqui, é um prazer muito grande tê-la aqui, desde o momento em que eu fiz o convite.
Eu comecei a esperar muito por esse momento. Ele chegou e foi muito melhor do que se podia imaginar, claro. Porque eu acho que tudo que você diz é muito instigante. E gosto muito da ideia, inclusive, das coisas terminarem com uma pergunta, porque no final, né, perguntar é a condição do pesquisador, é o que eu sempre digo. Só que antes disso, eu preciso dizer que assim, a coordenadora louca aqui esqueceu de falar do e-mail de perguntas. Então, perguntas, dá tempo ainda, mandem, por favor, para iearesponde@usp.br, iearesponde@usp.br. Enquanto vocês pensam aí nas questões, eu vou começar uma conversa, assim, na verdade, são só considerações. Você sabe que, desde que eu conheci o seu trabalho, gostei muito da maneira de você abordar todas essas questões. E uma coisa que me chama atenção nessa sua fala de hoje, e que é o encerramento e é também o começo, é a ênfase que você coloca no escutar, né? Então, você faz um relato de abertura, dando conta da importância da escuta. Depois você fala a respeito do dissenso, que é muito mais assertivo do que o consenso, muito mais produtivo, inclusive. E você fala dos espaços de interlocução. É claro, quem conhece o seu jeito também associa isso imediatamente, de não separar a pesquisadora da professora. Mas eu acho que é extremamente importante nós estarmos atentos para isso, no contexto das nossas pesquisas e no contexto da produção que a gente tem e que tenta contribuir com a sociedade. E uma outra coisa que eu acho extremamente importante, e que talvez, se você quiser comentar um pouco mais, porque eu sei que não dá tempo, não cabe nesse espaço, nesse intervalo, é esse conceito da tecnologia como aparato cultural. Ou seja, entender como que o estudante, como que a criança se apropria dessa tecnologia, como que as pessoas em geral se apropriam dessa tecnologia, e que a tecnologia não é necessariamente, ou não é só uma ferramenta, ou um instrumento, ou uma disciplina, né? Tecnologia é uma manifestação social aí que se encontra à disposição e da qual se faz uso, queiramos enxergar ou não. Então, se você quiser comentar um pouco sobre esse conceito, sobre essa sua concepção de aparato cultural, enfim, e é isso, e o papel das crianças como agentes. Ana Paula, é isso mesmo. Assim, esse conceito de aparato cultural, eu cheguei a escolher, definir que eu ia por esse lado, quando eu li um pouco a referência do Álvaro Vieira Pinto, que é um importante historiador, e que ele tem um livro que é a Tecnologia, dificílimo, que eu me debrucei várias vezes nessa leitura, e que ele traz, apesar de ele não estar falando do trabalho com crianças, nada em relação a isso, mas que ele traz essa ideia da tecnologia como um aparato. E quando a gente remete a essa questão cultural, volta para a questão do uso, da apropriação que as pessoas fazem, a depender de cada um da onde elas estejam também. Porque se a gente observar as crianças aqui em São Paulo usando tecnologia, a gente for para o interior observar, a gente for para outras regiões do país, certamente a gente vai encontrar uma diversidade de usos. Tem coisas que pode ser que existam coisas que se aproximem, outras coisas que são bem diferentes. Então, essa ideia da tecnologia como um aparato é para trazer essa ideia de algo maior, algo que englobe, que consiga abarcar não só uma ferramenta, não só um instrumento, não só uma forma de linguagem, mas que seja mais do que isso, porque é algo que está muito presente no uso que tanto as crianças quanto os adultos fazem.
E eu penso que a gente olhar para a tecnologia dessa forma é mais fácil para a gente também estabelecer, e eu acho que é necessário estabelecer o caminho que a gente segue, porque o uso da tecnologia ela deve estar a serviço de quando esse uso está justificado por uma necessidade real. Quando eu tenho necessidade, por exemplo, de compartilhar algo com várias pessoas de forma bem eficiente e rápida, a tecnologia vai ser muito útil. Quando eu quiser estabelecer comunicação com outras pessoas que estão muito longe, distantes, em outros lugares, ela aproxima distâncias. Então, a tecnologia, o uso da tecnologia, ele tem que estar atrelado a uma necessidade. E aí as características do que a gente pode lançar mão, ela também tem que ir ao encontro daquela necessidade que a gente tem. Muitas vezes a gente traz uma proposta que está descolada de uma necessidade real, né? Então, é para isso que eu proponho esse nosso olhar. Né? A gente, os professores, eles são capazes de fazer boas escolhas de ferramentas, de propostas para as crianças se interessarem. Mas se essas escolhas estiverem atreladas a algo que as crianças já estejam desenvolvendo, com uma necessidade real mesmo de ampliar o compartilhamento, de usar uma outra ferramenta que a gente alcance mais rápido um resultado que talvez sem a tecnologia a gente não alcançaria, aí eu acho que é um trabalho mais assertivo, que inclusive a gente pode trazer as crianças como com mais autoria para esse tipo de trabalho, também participando de uma outra forma, até sugerindo, né? Na minha pesquisa, eu fiquei bem surpresa um dia que eu cheguei e fui conversar com as crianças e tinha uma menina que ela tinha um canal no YouTube com 2.900 inscritos, ela fazia vídeos, gravava vídeos em que ela não aparecia em nenhum, eram vídeos de desenho, ela desenhava e gravava, filmava no aplicativo ela desenhando, ela fazia concurso para os amigos ou para os seguidores dela. Como que era o concurso? Era um concurso de desenho, então se você aprendeu a usar o aplicativo lá que ela estava usando, você mandava um desenho bonito para ela fazia uma seleção e no tal dia ela ia publicar na página dela, no canal dela no YouTube, os vencedores. E aí o primeiro lugar ia ficar por um dia como sendo a capa do canal do YouTube dela. O segundo lugar ia ganhar um meme. O terceiro lugar... Então, assim, meu Deus, que conhecimento é esse que as crianças têm de produzir tudo isso dentro de um celular? E aí, quando eu entrei em contato com esse que ela tinha me contado, eu falei, nossa, mas como que você faz tudo isso? E aí, depois eu fui perceber que os professores não sabiam nem que ela tinha um canal no YouTube, nem qual era esse aplicativo que ela usava, nem... Então, assim, por que não trazer esse conteúdo que é tão bacana, está sendo usado de um jeito tão significativo para dentro das propostas que a gente vai fazer, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, essa ideia, não é, de que a criança, ela está terminada. Dentro daquele momento ali, ela está terminada. Então, não é o que você vai ser quando crescer, né? A gente pergunta isso para as crianças. Não, as crianças já são, né? E elas já manifestam isso de várias formas. E eu tenho um elogio aqui, a Helena Riquena está me pedindo para te dizer, ela quer elogiá-la pela construção do espaço de interlocução com as crianças, colocando-as como agentes. Muito obrigada, Dani. Ela está aqui e eu acho que isso é importante e isso nos serve de muita inspiração, né? Esse tipo de relação com as crianças. Essa foi um desafio muito grande, né? Que bom que nós temos você. Vamos continuar essa conversa, tá? Vamos continuar em vários momentos. Sim, eu quero agradecer. Eu também, tá? Então, a gente já está combinando um café no IEA, né? E eu quero agradecer muitíssimo. Sei que a Daniela é uma pessoa muito ocupada, ela está com uma série de afazeres profissionais, e eu quero agradecer muito esse tempo que você tirou para vir aqui conversar conosco.
É um prazer, é uma honra ter você com a gente aqui. Nós estamos muito felizes e eu aproveito então para falar a respeito da nossa próxima, do nosso próximo evento deste ciclo Mais Educação, por favor. Ele vai ser um evento agora sobre filosofia na educação. Nós estamos aqui com uma série em que já tivemos psicanálise, história, aparato cultural, de tecnologia, e agora a gente vai falar de filosofia da educação com a professora Maria Tereza Santos, da Universidade de Évora. Se eu não me engano, é no dia 19, no mesmo horário, no mesmo canal, e eu espero todos vocês por aqui. Dani, é excelente conversar com você, eu espero você mais vezes. Muito Obrigada, Paula, a estou à todos. disposição. Obrigada a todo mundo que assistiu, muito obrigada, estou à disposição, porque a pesquisa não tem o menor sentido se não for compartilhada, dialogada. Então, é isso mesmo, vamos em frente. Vamos em frente. Obrigada a todos do IEA. Um beijo.